Podemos dizer que um dos maiores segredos cósmicos bate bem à nossa porta terrestre, o lado oculto da Lua. Como a companheira constante de nosso planeta azul tem rotação sincronizada, ou seja, sempre apresenta um e o mesmo lado para a Terra, as lendas mais emocionantes desenvolveram-se ao longo dos séculos sobre quais estruturas secretas, objetos misteriosos ou possivelmente civilizações estranhas existem no lado do satélite voltado para longe da Terra. Embora nossos ancestrais pudessem apenas especular sobre essas questões emocionantes, hoje podemos observar diretamente essa área lendária com a ajuda de naves espaciais altamente complexas. O que de fato caracteriza o notório lado oculto da Lua e a descoberta única que o rover chinês Jade Rabbit 2 fez há poucas semanas, mostraremos agora para você. Quer juntar-se à nossa jornada aos maiores segredos do espaço? Então não deixe de inscrever-se no The Simple Space e clicar no sininho para não perder mais nenhum de nossos vídeos. Deixe o seu like se você curtiu o conteúdo galáctico de nossas postagens. O lado secreto da Lua. Como já citado, essa área do satélite da Terra sempre escondida de nossa visão, devido às suas características de rotação, é conhecida como o lado oculto da Lua. Mais precisamente, apenas cerca de 40% da superfície lunar está escondida de nossa visão terrestre. Isso se deve ao fato de que a órbita do satélite descreve uma elipse e também é inclinada em 5 graus. Por milhares de anos, a humanidade desconhecia totalmente como era o lado oculto de nossa constante companheira galáctica, o que finalmente mudaria em 1959. Na época, uma sonda soviética conseguiu pela primeira vez na história capturar a lendária região lunar em filme. No entanto, mais de 60 anos se passariam antes que o próximo marco fosse registrado nessa caçada. Em 3 de janeiro de 2019, a sonda chinesa Chang'e 4 foi a primeira espaçonave não tripulada a pousar no lado oculto da Lua. Logo após a publicação das primeiras imagens do lado oculto do corpo celeste, a pergunta que preocupava a humanidade há vários séculos seria respondida. Como a área oculta difere das regiões da Lua que podemos admirar constantemente no céu? Aqueles que esperavam no final dos anos 50 revelar esse grande mistério cósmico tiveram que ser pacientes. As imagens obtidas pela sonda lunar soviética Lunik 3 na época mostravam apenas uma planície escura, batizada de Mare Moscoviense. Em 1965, Zond 3 entregou as primeiras imagens de alta qualidade do lado oculto da Lua, mas levaria até 2010 até que o Mars Reconnaissance Orbiter da NASA mapeasse de forma abrangente o lado oculto do satélite em alta resolução. Apenas os astronautas da Apollo estão entre o ilustre grupo de pessoas que viram o lado oculto da Lua com seus próprios olhos. Diferenças entre a frente e o lado distante. Se compararmos o lado da Lua voltado para a Terra com o voltado para fora, rapidamente fica claro que os chamamos mare, ou seja, planícies baixas cobertas por lava solidificada, ocorrem com muito menos frequência no lado mais distante do corpo celeste. Como não encontramos essas formações escuras com tanta frequência, o lado oculto da Lua tem, portanto, uma refletividade claramente maior que a área oposta. Falando em refletividade, persiste o boato de que o lado de trás da Lua seria um hemisfério totalmente escuro, mas é claro que este não é o caso. As respectivas fases da Lua ocorrem em ordem inversa lá. Se nossa Lua apresenta-se no firmamento como uma delicada lua crescente, sua parte de trás é brilhantemente iluminada pela luz solar incidente. Quão extremas são as diferenças de albedo das regiões opostas em detalhe, fica claro se tivermos em mente que o lado mais distante na Lua nova é mais brilhante que o lado da frente na Lua cheia. Mas os mare e a retrorefletividade não são os únicos pontos em que os lados da Lua diferem significativamente um do outro. Também existem consideravelmente mais sulcos lunares e montanhas na parte frontal que na outra. As diferenças de altitude máxima no lado oculto da Lua, a cerca de 15 km, são alguns quilômetros mais altas que no lado frontal do satélite. Enquanto o lado mais distante é adornado por apenas 4 pequenas fendas, consiste em sua maior parte de terras altas brilhantes cobertas por locais de impacto. Notavelmente, algumas dessas crateras têm pisos incomumente escuros. A cratera no outro lado da Lua, chamada Bacia do Polo Sul Aitken, com diâmetro de 2.500 km, é considerado o maior local de impacto no satélite da Terra.
Pode-se então afirmar que os dois hemisférios do satélite dificilmente poderiam ser mais desiguais. Essas diferenças naturais se devem ao fato de que o centro geométrico do corpo celeste e seu centro de gravidade estão separados por quase 1 quilômetro, circunstância que pode ser explicada pela assimetria entre a crosta da Lua e sua estrutura interior. Mas o que de fato levou a essas condições impressionantes? Se seguirmos uma teoria empolgante, publicada em 2011, a razão está na influência de um infrator cósmico, uma segunda lua terrestre, que supõe-se ter orbitado nosso planeta há cerca de 4,5 bilhões de anos atrás, antes de finalmente colidir com o satélite de hoje e ser jogado de seu curso ancestral. Enquanto o misterioso lado oculto da Lua já nos surpreende com seu aspecto inesperado, promete uma possibilidade completamente diferente para futuras pesquisas astronômicas: a coleta de dados particularmente sensíveis. Embora tais empreendimentos na parte frontal do satélite sejam sempre complicados por luzes interferentes terrestres, como as do telescópio espacial Hubble, bem como por sinais de rádios terrestres, não encontramos tais fatores interferentes no hemisfério do satélite voltado para fora da Terra. No entanto, não devemos ignorar o fato de que a transmissão das informações obtidas neste caso só poderia ser realizada com a ajuda de satélites lunares especiais. Chang'e 4 e Jade Rabbit 2. Apesar de todo o conhecimento que já adquirimos sobre o misterioso lado oculto do satélite da Terra, a investigação detalhada e direta desta área lunar ainda está no começo. Como já citado, a sonda chinesa Chang'e 4 é a primeira espaçonave não tripulada a pisar do outro lado da Lua. No decorrer da ambiciosa missão da Agência Espacial Chinesa CNSA, alguns mistérios adicionais de nossa constante companheira galáctica devem ser decifrados. Os objetivos científicos mais importantes do projeto, cujo final ainda está literalmente escrito nas estrelas, incluem a coleta de importantes dados sobre a temperatura da superfície lunar, análise da composição química das rochas lunares, investigação da radiação cósmica e determinação das propriedades da coroa solar. O rover Jade Rabbit 2, que também é o primeiro de seu tipo a explorar o lado oculto da Lua, já passou mais de 1000 dias no corpo celeste. Para estudar de forma abrangente esta região do satélite, Jade Rabbit 2 foi equipado com uma câmera panorâmica que pode produzir imagens tridimensionais, um radar de penetração no solo para estudar a estrutura do subsolo lunar, um espectrômetro infravermelho para estudar a composição mineralógica da superfície e um detector de átomos neutros também fazem parte do moderno arsenal de carga do rover. De fato, faz algumas semanas que Jade Rabbit 2 tirou uma foto de uma estrutura muito estranha no lado oculto da Lua, o que imediatamente levantou muitas questões entre astrônomos. Descoberta inexplicável. Como parte da missão de pesquisa, Jade Rabbit 2 havia tropeçado no terreno mais intransitável que podemos imaginar na bacia do Polo Sul-Aitken. Para obter uma visão geral dos passos a serem dados para manobrar o rover para fora do terreno difícil, pesquisadores fizeram uma imagem panorâmica da paisagem. Nas imagens resultantes, que foram então transmitidas para a Terra, especialistas registraram novamente uma formação verdadeiramente misteriosa. O que eles descobriram no horizonte norte, nas proximidades de um local de impacto bastante recente, foi um objeto com uma forma quase perfeita de um cubo. Como os cientistas não têm ideia do que é a estrutura misteriosa, foi chamada a princípio de cabana misteriosa. No entanto, até chegarmos ao fundo desse emocionante mistério cósmico, teremos que esperar mais algumas semanas. Embora os planos atuais exijam que Jade Rabbit 2 aproxime-se da estrutura do cubo, que fica a cerca de 75 metros de distância, levará mais 2 ou 3 meses antes que o rover alcance a estrutura misteriosa. Um olhar sobre a superfície lunar. Embora o mistério não tenha sido resolvido, Jade Rabbit 2 já forneceu algumas informações reveladoras durante sua missão. Com a ajuda de seu radar de penetração no solo de alta frequência, o rover foi capaz de observar as áreas do solo da Lua, geralmente escondidas de nossos olhos. A descoberta, a camada superior do solo, que estende-se por cerca de 12 metros nas profundezas, parece ser composta principalmente de partículas finas de poeira. Essas partículas, chamadas de regolito lunar,
são tipicamente formadas pelos numerosos meteoritos que atingem a superfície do corpo celeste. Uma vez que o satélite tem apenas uma atmosfera muito fracamente desenvolvida, projéteis cósmicos caem praticamente sem controle na superfície lunar, onde literalmente pulverizam a rocha crustal de novo e de novo. As camadas de solo mais profundas, adormecidas sob a camada de regolito sobrejacente, consistem, por sua vez, de material alternado fino e mais grosso. Os componentes mais firmes são provavelmente também resíduos criados por impactos de meteoritos. Agora é com você. O que você acha sobre o empolgante lado oculto da Lua? Nos conte nos comentários. Está a fim de mais vídeos emocionantes sobre o espaço sideral? Então dê uma olhada nas outras contribuições de nosso canal, que anexamos para você nos créditos. Obrigado pela audiência, cuide-se e até a próxima!